Fala moçada, vamos lá hoje para a nossa aula de máquinas e equipamentos, tá? Para quem chegou agora, nós estamos montando um plano de negócio completo aí para bovinocultura de corte, né? Confinamento de bovinos, né? Onde a gente já passou pela aula de cadastro, rebanho, dieta, produção de volumoso, produção de concentrado, infraestrutura e agora chegamos na aula de máquinas e equipamentos. Por quê? Já dimensionamos tudo para frente, quantidade de animais que vão ser tratados, o sistema de volumoso, o sistema de concentrado, né? Já dimensionamos as infraestruturas e agora vamos passar para o dimensionamento de máquinas, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, no dimensionamento de máquinas, a gente geralmente começa pelo sistema de irrigação, tá? Sistema de irrigação. Bom, quando eu estou lá na produção de volumoso, eu sinalizo se eu vou ter irrigação ou não dentro das minhas lavouras ali, né? E quantos por cento ou quantos hectares eu vou ter irrigado, tá? A partir dali, eu tô lembrando que na planilha, tudo que está em azul é as abas que a gente consegue alterar, né? E as abas que estão em branco aqui a gente não altera porque já é a fórmula calculada, tá? Então, como nós não colocamos zero lá, que não vamos ter área irrigada, aqui ele já dimensionou zero, né? Lembrando que não se atenham aos valores em si, né? Porque dependendo da época que você vai estar assistindo esse vídeo, pode estar atualizado ou desatualizado, tá? Bom, balança, tronco balança, né? A gente vai precisar para o nosso confinamento, onde a gente contém os animais para fazer vacina, pesagem, curativos, enfim, precisa, né? Bom, dentro daquilo que eu já dimensionei lá, a quantidade de trato, o número de animais, lembrando que esse é um projeto para 3.500 cabeças, produção de silagem, ele já me coloca aqui, que eu vou precisar de pelo menos 4 tratores, né, de 75 CVs. Vou precisar, aí ele já me coloca aqui, lembrando que aqui eu coloco o valor unitário, né, na coluna B, e na coluna C já é a unidade que a planilha já dimensionou para mim, tá? Conjunto de lâmina e concha para os 75 CVs. Ele me sinaliza que eu vou precisar de 2 a 45 mil reais. 3 tratores de 125 cavalos, né, em função da lavoura, do quantitativo de lavoura, do trato dos animais, tá? Aí no caso aqui a gente colocou 398 mil reais cada trator. E um conjunto de lâmina e concha para um desses tratores, tá? Aqui a gente sinalizou uma para carregadeira também, sinalizou 2 carretas de 2 eixos, né, para transporte, levar equipamentos, levar poste, levar firme, né, levar sacaria, né, para alguns lugares. Carreta basculante, né, que é aquela carreta hidráulica, principalmente para utilização na produção de silagem, né? Então aqui ele sinaliza uma a 60 mil reais. Plantadeira, em função da quantidade de área de lavoura que a gente vai ter que ter, ele sinaliza aqui que vamos precisar de 23 linhas, né, de plantadeira. Não que vai comprar uma plantadeira de 23 linhas, mas o total do conjunto, né, precisa ter próximo a isso aí, tá? Pulverizador, um pulverizador de 2.000 litros, tá? Aí ele coloca aqui o preço por litro, por pulverizador, né? 40 reais. Um distribuidor de semente, uma calcareadeira, tá? Então nós vamos precisar de uma forrageira que colhe pelo menos aí 10.000 toneladas por dia, tá? A um custo de 60 reais, tá? Vamos precisar, cegadeira, anssim, enfardadeira, a gente não vai precisar, porque nós não vamos mexer com feno, tá? Se tivesse alguma parte da produção que seria feno, a gente possivelmente colocaria aí algum valor, a planilha calcularia automaticamente. Forrageira autopropelida também não vai precisar, tá? Supostamente é uma forrageira acoplada nos tratores, vai conseguir fazer o serviço dos 3 para colher para 3.500 animais, né? Visto que a lavoura ela acontece de forma escalada, né? Uma bobcat, 2 caminhões
2 caminhões, né, misturadores, né, e distribuidores, tá? Vagão misturador, como já tem os caminhões, não há necessidade, né? Se fosse um volume menor de animais, ele não compraria, não sinalizaria, os caminhões misturadores, e sim vagão misturador para ir acoplado nos tratores, tá? Uma desensiladeira, né, para fazer a retirada do material da silagem. Uma caminhonete para dar suporte à estrutura do confinamento, né? No caso aqui, um triturador, esse triturador ele está referindo-se à fábrica de ração, como a gente sinalizou que a gente vai bater a ração na propriedade, então ele já coloca aqui um triturador, uma rosca de transporte, uma balança, né, para a fábrica de ração, um sistema de monitoramento, né, então são vídeos para conseguir ver os animais nas baias, dentro do manejo, no curral de manejo, dentro dos barracões, né? Sistema de eletrificação, aí no caso é para choque, né? Choque nos fios, para fazer a contenção dos animais. Um sistema de para-raio, né? Para evitar qualquer tipo de acidente aí dos animais, perca com os animais, né? É um lugar que concentra muito animal ali. Se é uma região que tem alto índice de raio, é interessante, né? Tanque de abastecimento para abastecer máquinas, equipamentos, né? Um gerador de energia também, né? Porque o confinamento, independente da rede elétrica, não pode parar, né? Então tem que ter um escape de energia, bater ração, continuar as atividades normal, bombeamento de água, né? E aí, pessoal, o total que a gente colocou aqui de máquinas e equipamentos, para esse confinamento de 3.500 cabeças foi um valor de 7.269.000 reais, 383 reais, tá? Aqui a gente calcula depreciação, ou seja, quanto que esse maquinário perde de valor por ano, né? Então ele perde aí 363.000 por ano, né? E o custo oportunidade, né? Lembrando que lá na análise de viabilidade econômica a gente coloca uma porcentagem. Se o produtor tivesse com esses 7 milhões a um rendimento de 8%, de 10%, né? Qual que seria o retorno dele? Porque isso calcula a análise econômica, tá? Lembrando aqui, pessoal, que aqui a gente calcula se a gente estivesse pegando um confinamento do zero, o produtor não tem nada, vai fazer todos os investimentos, comprando tudo novo, né? Lembrando que aqui a gente troca os valores, atualiza esses valores, tudo que está nas células em azul a gente faz alteração, tudo que está em célula em branca já é cálculo automático das outras informações que a gente colocou lá para frente, tá? Então essa aqui é a aula, né, sobre as informações, né, que a gente coloca no plano de negócio de máquinas e equipamentos, tá? Ele já calcula isso, porque a gente já preencheu as abas anteriores aí, tá? E lembrando, se você quer um plano de negócio personalizado para sua propriedade, ou se você quer adquirir essa planilha, onde você vai conseguir fazer as suas simulações, e entregar o plano de negócio para os seus clientes, entre em contato com a gente, tá? Se você gostou do conteúdo aí, curte, comenta e compartilha aí com quem você acha que vai ter interesse nesse assunto, tá bom? Valeu, abraço, até a próxima. A próxima aula aí, análise de viabilidade econômica do nosso confinamento, tá bom? Abraço.